Gostaria que os irmãos olhassem para o primeiro versículo do capítulo 17, quando diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Não haverá nem chuva, nem orvalho, segundo a minha palavra. Quem foi que disse isso? Foi Elias. Elias veio de uma cidade que ela nem consta no mapa do Antigo Testamento. É uma cidade pequena, inexpressiva. Mas Deus foi lá e sacou daquele lugar inexpressivo um homem muito especial, uma pessoa muito singular. Deus tinha um chamado para Elias, tinha um propósito na vida de Elias, assim como Ele tem um propósito nas vidas de cada um de nós. Deus não nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz sem uma razão especial para isso. O fato é que Deus tem nos distinguido com uma chamada especial. Então, esse Elias era um homem de grande valor, uma pessoa muito especial. Eu anotei aqui: Elias era um grande homem porque ele era grande na sua integridade. Ao longo da história de Elias, nós vamos vê-lo passando por altos e baixos, dificuldades e lutas, mas por trás de toda a sua biografia está uma pessoa de grande integridade. Ele era um homem também de obediência, ele era grande na obediência. Eu digo que Elias era um grande homem porque ele foi grande na obediência. Ao longo da sua história, a obediência foi sempre um fato relevante na sua vida. Outra coisa, era um homem corajoso. Embora em alguns momentos ele tivesse passado por dificuldades, alguns momentos ele enfrentasse o medo das ameaças que sofreu, mas ao longo da sua biografia nós vamos encontrar uma pessoa corajosa. Elias também me impressiona pela sua determinação. Era uma pessoa determinada. Ele tinha uma tarefa a fazer, tinha um trabalho a fazer, e ele realizou esse trabalho. Ele era uma pessoa humilde, era grande na humildade. É contraditório às vezes pensar que o indivíduo é grande, né? Orgulhoso, não. Ele era expressivo na sua humildade, era uma pessoa humilde, de coração humilde, embora em alguns momentos tivesse manifestado alguma arrogância. Mas a arrogância não era a tônica da sua vida, a humildade era a tônica da sua vida. Uma outra coisa que me chama a atenção também é que ele era uma pessoa dependente de Deus. Sempre que você vai ler a biografia de Elias, você vai ouvi-lo falar de Deus e vai dizer: do Senhor em cuja presença eu estou, do Senhor em cuja presença eu vivo, do Senhor em cuja presença eu permaneço. Era também grande na oração. Era um homem de oração, e as suas orações tinham um impacto profundo. E ao longo da nossa preleção, vocês vão ver que ele era um homem de oração. Outra coisa que fazia dele uma pessoa grande e impactante era o fato que ele era uma pessoa de fé. Ele acreditava, não somente estava na presença de Deus, mas acreditava naquilo que Deus dizia para ele. Acreditava, portanto, na palavra de Deus. Era crente na palavra do Senhor. E ele foi um homem grande também porque ao longo da sua vida ele se submeteu humildemente a um aprendizado especial. Ele passou por um processo especial de aprendizado. Portanto, é sobre este homem com essas características que eu gostaria de falar um pouco com os irmãos, para tirarmos algumas lições que pudessem ser aplicadas às nossas vidas particulares, né? Deus sabia que Elias era um grande material humano que ele podia burilar. O fato que Elias não chegou a ser o grande profeta de Deus acidentalmente. Ele não chegou a ser um grande herói do Velho Testamento por uma questão acidental. O fato é que Deus o tirou da sua pequena cidade e o submeteu a um processo lento e gradativo. Foi trabalhando com ele, até que ele se tornou esse profeta que a gente reverencia, admira e respeita. Este profeta que a gente pode tirar como um modelo, como um exemplo de integridade para nós. Muito bem. Deus também disse ao profeta Elias, quando o chamou, que ele deveria atuar num cenário hostil.
num cenário que não era de jeito nenhum favorável ao exercício do seu ministério profético. Todo o ministério profético de Elias se deu de uma maneira muito marcante, e ela não foi uma maneira tranquila e fácil, foi uma maneira difícil. Por isso que eu vou dizer aos irmãos que, para chegar ao entendimento de Elias, é bom a gente ver um pouco da história de Israel, porque a história de Israel, ela tem um período importante, que foi o período dos reis, do reinado. Desde que termina o período dos juízes, começa o período dos reis. O primeiro rei foi Saul, depois foi Davi e depois Salomão. Com a morte de Salomão, o reino se dividiu. O reino se dividiu em dois. O chamado Reino do Norte, que ganhou o nome de Israel, e o Reino do Sul, de duas tribos chamadas Judá e Benjamim, que ganhou o nome de Reino de Judá. Então, no sul, Judá, e no norte, Israel. Judá e Benjamim, que faziam o Reino do Sul, eles tinham o centro de adoração, era a cidade de Jerusalém, e eles se organizavam em função do templo e das coisas que já haviam sido construídas antes desta divisão. No Reino do Norte, entretanto, como não havia um centro especial de adoração, eles construíram um santuário em Samaria. E Samaria passou a ser a capital do Reino do Norte, enquanto que Jerusalém era a capital do Reino do Sul. Por isso que na Bíblia você vai ouvir de vez em quando que os judeus não se davam com os samaritanos, porque havia um conflito geográfico, um conflito político e até um conflito, de certo modo, religioso. Tanto que quando perguntaram a Jesus como é que deveria ser a adoração, se devia ser em Jerusalém ou se devia em Samaria, ele disse: não te digo que seja em Jerusalém nem em Samaria, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então esta era a ideia. Mas o Reino do Norte, que se formou por uma rebelião depois da morte de Salomão, ele teve alguns reis. Todos os reis casou-se com uma mulher chamada Jezabel, que era filha de um rei sidônio, que era o introdutor ou desenvolvedor da doutrina de adoração a um Deus chamado Baal. E essa mulher, ela é muito influente, e ela trouxe para dentro do reino de Israel a adoração a Baal de maneira mais intensa. Até então, Baal não tinha o domínio que teve a partir da vinda desta mulher. E Acabe era seu marido. Então, eu digo que Elias foi chamado para atuar num contexto hostil, porque Deus o chamou para confrontar exatamente este Acabe e sua mulher Jezabel, cuja prática estava levando o reino de Israel a se desviar totalmente dos caminhos do Senhor, dos caminhos de Deus. Então aí começa a história deste Elias, que ele comparece perante o seu rei, Acabe, e vai dizer para ele que em nome do Senhor haveria uma seca por um tempo bem prolongado, e isso impactaria a vida de Israel. Então, Elias foi chamado para operar no meio dessa situação extremamente adversa. Elias, ele não nasceu grande, ele não nasceu um profeta pronto e acabado, ele nasceu um homem simples, de uma cidade simples, que foi chamado por Deus para desenvolver todo um processo especial. E ele vai crescendo como um homem segundo o coração de Deus, que estava debaixo da mão de Deus e perante a face do Senhor. E Deus viu no Elias um material humano especial, que ele podia burilar, que ele podia trabalhar. E aqui começa a nossa reflexão. Deus vê em cada um de nós, não uma carta pronta e acabada. A Bíblia diz que nós somos a carta de quem? De Cristo, escrita não com tinta, mas com o precioso sangue de Cristo. Mas eu pergunto, nós já morremos, já fomos para o céu? Não, estamos aqui. Somos uma carta em processo de elaboração. Deus ainda está escrevendo a nossa história com o seu precioso sangue. Deus ainda está construindo a nossa vida com o material humano que nós lhe oferecemos. Deus ainda está trabalhando conosco para chegarmos a ser quem Ele deseja que sejamos. Deus está investindo em nós, ainda como Ele investiu
no profeta Elias. Então Deus começou a trabalhar com Elias por um grande período de tempo, porque Deus tinha um projeto para Elias, e esse projeto incluía um aprendizado. Assim como Deus tem um propósito para a sua vida, e esse propósito inclui um aprendizado que não tem fim, porque nós temos que conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, porque por mais que conheçamos, não chegamos a entender a sua profundidade. Assim diz a Bíblia que a graça de Deus ela é insondável, o poder de Deus é insondável. Por mais que nós tentemos conhecer a profundidade, a gente não consegue, porque por mais que aprofundemos no Senhor, ainda há mais a saber, ainda há mais a conhecer, ainda há mais a experimentar, ainda há mais a perceber. E nesta noite, então, eu quero falar desse Elias e como Deus trabalhou com ele, e como Deus quer trabalhar com cada um de nós, e como Ele pode trabalhar com cada um de nós. Então, veja só, primeiro ele confrontou Acabe com a falta de chuva. Ele foi lá e disse que não ia chover. Logo, o mesmo Deus olhou para ele depois dessa declaração, e veja no verso 2, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para a face do oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi ele, pois, e habitou ao lado do ribeiro, e os corvos vinham e sustentavam Elias com o pão e com a carne durante o dia, e ele bebia das águas do ribeiro. Então, depois de confrontar o grande rei Acabe, a situação ficou complexa e Deus percebeu. A Bíblia não dá nenhum detalhe disso, mas naquele momento, após a confrontação, Deus falou assim, levanta-te de onde você está, Elias, e eu vou te levar para as margens do ribeiro de Querite. Deus estava conduzindo a vida do profeta. Deus o levou para as margens do Querite, porque era um lugar que havia uma corrente de águas. Sabe por que Deus o levou para lá? Porque ele havia acabado de profetizar que haveria uma seca muito grande. Ele então recebeu das mãos de Deus uma providência especial, uma provisão especial, e disse, você sai de onde você está. Tendo feito essa profecia, eu vou te levar agora às margens de Querite. Enquanto a seca bate sobre Israel, eu vou cuidar de você nas margens do ribeiro. Muitas vezes Deus nos tira de uma situação em que nos encontramos, aparentemente estamos dentro do propósito e da vontade dEle, e Ele disse, agora eu vou te transportar para uma outra situação, eu vou te conduzir para uma outra realidade, e Ele te conduz para as margens do ribeiro de Querite, como Ele conduziu Elias. Qual é o seu ribeiro? Qual era o ribeiro de Elias? Elias estava ali então, eram uns anos de aprendizado. Ele passou um bom tempo ali e ele era alimentado pelo Senhor da maneira que o Senhor propôs alimentá-lo. E ele bebia das águas do ribeiro. Mas sabe o que aconteceu? Depois de algum tempo, o ribeiro secou. O ribeiro de Querite deixou de correr. E aqui está a primeira lição desta noite. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus estava trabalhando com Elias assim como Ele está trabalhando com cada um de nós. Naquele dia, Elias foi para o ribeiro de Querite porque Deus o mandara ir para lá. Foi Deus que o levou para lá. E quando ele chegou lá, ele estava feliz porque estava exatamente tendo supridas as suas necessidades. Mas a Bíblia diz que o ribeiro de Querite secou. Quantas vezes nós estamos dentro da vontade de Deus? Estamos no centro do propósito de Deus. Estamos fazendo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Mas o nosso ribeiro de Querite seca. E nós olhamos para aquela seca e dizemos, mas por quê? A promessa que Deus me deu agora parece não existir mais. Eu estou andando na direção da vontade de Deus e o meu ribeiro está secando. O meu ribeiro está sem correr. Como é que me sinto agora quando as coisas parecem ser contrárias àquilo que Deus estabeleceu ou me prometeu? Como é que eu enfrento a sequidão do meu ribeiro de Querite? Era assim também que Elias se sentia. Elias se sentia numa situação de conflito. Por quê? Porque Deus havia encaminhado para lá, e chegando lá, ele encontrou um ribeiro, que daí a algum tempo secou.
Algum ribeiro está secando na sua vida ou acabou de secar? Não tenha dúvidas nem tristezas, porque Deus estava trabalhando com Elias. Quando o ribeiro secou, não era uma situação acidental. Ela fazia parte da oração e da profecia do próprio Elias. Elias disse que haveria uma seca sobre a terra. Então não era de admirar que aquilo fosse verdade na sua própria vida. Muitas vezes nós falamos das coisas do Evangelho para os outros, mas não queremos experimentar isso na nossa própria vida. Às vezes declaramos algumas coisas importantes de Deus para as pessoas, mas quando isso diz respeito a nós mesmos, nós ficamos muito sensibilizados e às vezes não entendemos a ação de Deus. Muitas vezes, Elias estava ali e ele estava sofrendo e vivenciando a própria profecia que ele havia feito. Quais foram as suas profecias nos últimos tempos? Aí tem aquela frase, cuidado com as suas orações, porque Deus pode atender. Cuidado com as suas orações, porque Ele pode responder. E se Ele responder, como é que vai ser a sua reação? Então ali estava, nesta hora, Elias sofrendo o resultado da sua própria profecia. Ele estava ali vivenciando a seca que Deus havia mandado para o Reino do Norte. Mas o que aconteceu nesse contexto? Olha só, Elias estava lá. Estava sofrendo a seca, estava padecendo a sede, estava vivendo o que todo mundo naquele contexto estava vivendo. Só que o Deus que o levara até Querite, toma-o nas mãos e o leva agora para uma outra localidade chamada cidade de Sarepta. Olha como Deus vai conduzindo. Não é que você não enfrente a sequidão do seu Querite, mas é que Deus está olhando para a sua vida, da mesma maneira que olhou para a vida do Elias. Quando o seu ribeiro seca e você não tem mais condições de beber da água do seu ribeiro, Deus mesmo olha para você e sustenta a sua vida e pede que você se levante e vá para uma outra localidade que Ele vai te mostrar. E essa localidade não é necessariamente uma localidade geográfica. Às vezes Deus tira você de uma suposta zona de conforto e vai trabalhar na sua vida para adaptá-la a uma outra realidade. E ainda lá não é o fim do caminho, porque Deus está trabalhando conosco e o trabalho de Deus é processual. Ele vai fazendo coisas que nós nem imaginamos. Ele vai abrindo portas pelas quais nós louvamos e exaltamos o seu nome. E também Ele vai permitindo que alguns ribeiros sequem nas nossas vidas para não nos acomodarmos a uma situação. Ele quer que nós sejamos tratados por Ele, caminhando com Ele, andando com Ele, sentindo com Ele. E foi isso que aconteceu com o profeta Elias, às margens lá de Querite. Deus o levou a Querite. Depois de Querite, Deus continua cuidando da vida dele. E é isso que eu quero que você entenda. Deus continua cuidando da sua vida, mesmo que você esteja passando um momento de frustração, algum tipo de perda, algum tipo de dificuldade. Pode ser que você tenha sido crente ao longo da sua vida, mas pode ser que alguma coisa aconteceu na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida particular, na sua saúde. Alguma coisa aconteceu que você pode esta noite identificar como um ribeiro que secou. Alguma coisa que era e deixou de ser. Às vezes na sua própria experiência de vida, alguma coisa que você fazia tão naturalmente e hoje já não consegue fazer. Alguma coisa que você possuía e hoje já não possui. Algum vigor que você tinha e hoje já não tem. E assim nós vamos multiplicando ad infinito aquilo que você poderia ter e hoje não tem, aquilo que você possuía e hoje não possui, aquilo que você sentia e hoje não sente, aquilo que as pessoas faziam por você e hoje não fazem, aquele reconhecimento que você antes tinha e hoje não tem, e assim sucessivamente. Você pode olhar para o contexto da sua família, para o contexto do seu trabalho, da sua saúde, das suas finanças, seja lá o que for, você pode olhar agora e pensar, o meu ribeiro está secando. Foi Deus que me trouxe até aqui, mas agora o meu horizonte parece meio duvidoso, o meu horizonte parece meio turvo, o meu horizonte parece meio conflitivo, o meu horizonte não traz uma segurança como eu gostaria, não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. E pode ser que você esteja um pouco amedrontado com o desconhecido, o que não foi ainda nominado.
Pode ser que você esteja hoje vivendo o que Elias viveu. Nas margens de Querite, ele olha para o ribeiro e diz: agora não tem mais água, agora não tem mais o que eu possa fazer, agora cheguei numa situação difícil. Pode ser que você olhando pode se pensar que o seu ribeiro secou, que você não tem mais humanamente o que possa fazer. Mas você não perdeu, você perdeu o ribeiro, mas você não perdeu o Deus que lhe conduziu até aqui. O Deus que lhe conduziu até aqui é o mesmo Deus que conduziu Elias até as margens do ribeiro de Querite. Ali naquelas margens ele reflete, ele pensa, e naquele momento Deus interfere outra vez na vida dele. É assim que Deus faz a gente aprender as grandes lições. Quando tudo parece difícil, quando tudo parece acabado, quando tudo parece difícil da gente gerenciar ou administrar, aí chega a bondosa mão de Deus em cuja face nós estamos, interfere na nossa vida e abre uma janela diferente. Abre um caminho diferente, abre uma visão diferente. Assim ele vai ao encontro do Elias e diz: Elias, levanta-te agora das margens do ribeiro de Querite e vai para uma cidade de Sarepta, e lá eu continuarei providenciando o seu sustento e a sua manutenção. E Elias, eu digo que ele era humilde e obediente, porque Elias não questiona, Elias não se revolta contra Deus, Elias não se angustia pela situação. Não há nenhum relato aqui de que ele tivesse revoltado contra Deus por Deus estar falhando com ele naquele momento. Muitas vezes o nosso sentimento, às vezes é de revolta, quando uma coisa ruim acontece na nossa vida. Às vezes é uma sensação de aborrecimento, de mágoa, quando alguma coisa ruim acontece e nós não gostaríamos que ela tivesse acontecido. Mas olha, Elias não fez isso porque Elias sabia que ele estava na presença de Deus. E se Deus havia chamado Elias, e se Deus havia conduzido Elias até aquele momento, ele continuaria a conduzi-lo, porque não havia nenhuma razão para Deus se ausentar da vida de Elias. Não havia nenhuma razão, porque Elias era um homem íntegro e ele era confiante no propósito de Deus. Então não havia nenhuma razão para duvidar de que o mesmo Deus que o havia trazido até ali era capaz de conduzi-lo além. E este Deus maravilhoso é o seu Deus, é o meu Deus, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você chegou nas margens de Querite, olhou para o seu ribeiro e alguma coisa secou na sua vida, e alguma coisa chegou ao fim, e alguma etapa se concluiu, e alguma coisa foi frustrante, não é da maneira que você gostaria, lembre-se, o mesmo Deus que tirou Elias do ribeiro de Querite, ele o conduziu à cidade de Sarepta. E o mesmo Deus vai interferir na sua vida, tira a sua vida de onde ela está e na hora certa vai conduzi-la a uma nova situação, a uma nova realidade. Mas Ele estará por cima, conduzindo todas as coisas para ter a certeza de que você não deixará de usufruir os benefícios da bênção que Ele lhe prometeu. Observe agora, então, ele chega na cidade de Sarepta, né? E ele vai lá na cidade de Sarepta e uma mulher viúva vai agora ser um instrumento de Deus para sustentá-lo. Interessante que Deus às vezes usa coisas estranhas para operar na vida da gente. Lá usou um corvo, né? Já pensou, um corvo não é nem essas coisas todas, eu nem gosto muito de corvo, né? E às vezes penso, até associo o corvo como uma coisa ruim, mas na vida do Elias foi uma coisa boa. Foi um instrumento que Deus usou para trazer o alimento do Elias. Você já pensou quanta coisa, às vezes até estranha, Deus tem usado na sua vida para te dar sustentação quando você menos espera? Uma janela que se abre sem você imaginar, um tempo que você vive sem você ter nem noção do que estava por trás destas coisas. Quantos livramentos, quantos cuidados, quantos recursos Deus coloca na sua vida sem que você nem esteja imaginando. Mas é importante você olhar ao redor e ver como Deus tem sido bondoso com a sua vida, com a minha vida, com a nossa vida, quando Ele vai providenciando para nós, detalhe após detalhe, uma maneira de nos tirar das margens dos ribeiros que secaram e nos colocar de novo numa outra realidade, onde Ele vai continuar nos sustentando, como fez até aqui. Observe que quando ele chega lá em Sarepta, ele vai encontrar uma mulher. Ora, outra situação angustiante. Agora ele ia pedir esmola para dois, né? Porque era ele sem ter o que comer, sem ter o que beber, e a mulher lá
viúva, sem ter sustentação, com uma botija de azeite, lá um pouco de farinha na panela, que dava para fazer uma última refeição. Então, é como se Deus tivesse conduzido o profeta a uma situação de extremo confronto. Aquela realidade toda militava contra a sua fé e a sua confiança. Deus é para nos dar, hoje em dia se prega tanto na fartura, né? no evangelho da prosperidade, que nós achamos que uma botija de azeite e uma panela de farinha é uma coisa irrisória diante das grandes bênçãos de Deus. Mas Deus não se governa pela nossa maneira de pensar, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso pensamento. E o objetivo de Deus não era dar uma estabilidade financeira, um progresso financeiro para Elias. A possibilidade de Deus trabalhar com Elias para oferecer a ele a chance de um desenvolvimento que ele não poderia ter, um conhecimento de Deus que ele não poderia ter, uma fé que ele não poderia ter, uma graça que ele não poderia experimentar se não fosse chegar ao fundo do poço e perceber que humanamente ele não podia fazer nada. É isso que Deus quer nos ensinar muitas vezes, é quando você acha que humanamente você não pode fazer nada, é aí que Deus olha para você e diz: há para você um futuro e uma esperança. Porque Deus é Deus. E para provar que Ele não depende das grandes coisas humanas, Ele bota uma viúva pobre com uma última refeição para ser a resposta dele para a vida do profeta Elias. Olha só, como que Deus responde à oração do profeta. Como que Deus responde? Colocando-o agora numa situação onde havia uma viúva, uma panela de farinha, uma botija de azeite e pronto. E ela com um filho. E ele vai lá e ele ainda diz para ela: faça um bolo de farinha e traga primeiro para mim e depois se alimente. Aí Elias vai pensar: em presença de Deus, em cuja face estou, faça do jeito que eu estou lhe falando. É uma voz profética. E a mulher, então, sem saber o que fazer, com a sua dificuldade, ela vira-se para o profeta, vai lá fazer o que ele havia mandado fazer. E ele então vai lá, ela vai lá, e ele come e passa um tempo com aquela mulher. E ali Deus vai ensinando ao profeta que não são os grandes recursos humanos que fazem os grandes milagres de Deus. São as coisas simples da vida, onde Deus vai manifestando o seu poder e a sua graça. Às vezes nós pensamos que para Deus fazer uma grande obra na nossa vida, nós precisamos de ter muito recurso, muita estrutura, muita coisa humanamente falando. Mas a Bíblia está cheia de exemplos onde Deus, com o mínimo humanamente falando, produz o máximo espiritualmente falando. Então a gente tem que ter essa crença de que Deus não se restringe às nossas possibilidades humanas. Ele vai muito além e acima das nossas circunstâncias. Ele fez isso com Elias. Elias então em Sarepta passa um bom tempo e ele se alimenta. E Deus nunca o abandonou. Mesmo que chegando ali parecia que só tinha provisão para um dia, Deus o sustentou durante um tempo imenso. Porque a Bíblia diz: o pão nosso de cada dia. É a ideia de que nós vivemos cada dia. É a fé na providência de Deus para cada dia. É a confiança de que Deus olha para nós a cada dia. Nós muitas vezes queremos nos antecipar, ajuntando meio mundo a fim de demonstrar que estamos seguros. Mas Deus não se limita a esses recursos humanos onde a traça e a ferrugem consomem. Deus está baseado na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor. É isso que providencia para os seus servos o pão de cada dia, o cuidado diário. É Ele que vai colocando os seus anjos ao nosso redor e vai cuidando da nossa proteção. É Ele que vai providenciando os pastos verdejantes a cada dia para o seu rebanho de ovelhas. É Ele que vai trazendo a água da vida para matar a nossa sede. Embora não tenhamos uma provisão para muito tempo, mas temos um Deus para toda a eternidade. A nossa provisão, ela não se limita ao que nós podemos ter, tocar. Mas a nossa provisão deve se basear em quem é Deus
e qual é o nosso relacionamento com Ele, e como Ele pode nos conduzir de um ribeiro que seca a uma nova realidade que lhe dá por um tempo a mais sustentação. Então, vocês vão ver aí que depois do ribeiro de Querite vem Sarepta, e lá na cidade de Sarepta, curiosamente, se lembra da doença do filho da viúva? E ele chega a morrer, e a viúva o culpa por isso. A viúva diz assim: olha, se você veio trazer aqui a memória os meus pecados passados, e por isso Deus me castigou, levando meu filho à morte. Ora, já havia passado alguns anos. Se Elias não tivesse entrado na vida daquela mulher, esse menino teria morrido há muitos anos atrás. Porque era uma seca que ela não podia, ela só tinha providência para um dia. Foi a entrada de Elias na vida dela que prolongou a sua possibilidade. Foi a palavra de Deus pelo profeta de Deus que trouxe um novo momento e uma nova oportunidade para ela. Mas agora ela fica chateada com o profeta. Nós não somos assim? Deus nos dá uma bênção, a gente usufrui essa bênção, mas lá frente a gente fica reclamando porque não tem mais a bênção, né? E o fato é que nós nem tínhamos a bênção. Ela foi uma dádiva extra de Deus. Então lembre-se, tudo que Deus lhe dá é uma dádiva extra de Deus. É uma graça de Deus. Por isso o seu coração nunca deve se revoltar com as coisas que acontecem. Mas você deve ser grato a Deus por tudo que lhe acontece. E atribuir a Deus o fato de que Ele está conduzindo todas estas coisas. Até porque a Bíblia diz que todas as coisas, no seu conjunto, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Não importa se é um corvo, não importa se é uma viúva, não importa se é uma botija de azeite, não importa se é uma panela de farinha. Não importa o que seja. Importa que isso esteja sendo administrado pela bondosa graça do Senhor. Muito bem, então, sai ali o nosso profeta agora, e ele vai agora em direção ao nosso rei Acabe. Vai confrontar-se novamente com o rei. Passou por essas experiências de solidão, passou por essas experiências de reflexão, mas Deus o conduz outra vez à cena do evento original da sua vida. Se lembra do episódio que ele agora vai confrontar o rei e a rainha e os profetas de Baal? Se lembra daquele evento quando aquele que responder por fogo haveria de ser considerado Deus poderoso? E então eles mandam fazer os dois altares, e os profetas de Baal colocam o sacrifício, e Elias também coloca o sacrifício. E ele diz: aquele a quem Deus responder por fogo, esse será o Deus verdadeiro. E ele manda os profetas de Baal começar a fazer a sua o quê? A sua fogueira, né? Fazer o seu ato de adoração, né? Botar o fogo. E Elias aqui demonstra uma certa situação que nós temos que evitar na nossa vida. Ele começa a ver, o pessoal começa a colocar o fogo, e começa a orar, e começa a clamar, e a coisa não acontece. Ele vai olhando para aquele cenário e nada acontece. Então Elias deixa transparecer aquela qualidade, ou aquela condição humana que muitas vezes está no coração de cada um de nós, que é uma certa arrogância pelo fato de termos um Deus tão poderoso, enquanto os outros não têm um Deus tão poderoso. Elias diz: chama o seu Deus, grita mais alto, pode ser que ele esteja dormindo e não está ouvindo. Apela, né? Faz aí um alarido maior. Pode ser que o seu Deus esteja ocupado com alguma outra coisa, fazendo alguma necessidade particular. Insista com ele. E os profetas insistiram, mas nada aconteceu. Isaías, então, agora, com uma atitude profética, ora a Deus, bota ali o seu sacrifício, e ainda faz um nada maior, ainda faz um arremedo maior, para dificultar ainda mais a resposta de Deus, a fim de provar que de fato ele era a voz de Deus naquela circunstância. Então Deus responde e faz o que Elias estava pedindo para ser feito. E então ali naquela oração Deus responde, e fica evidente perante os circunstantes que o Deus que Elias estava pregoando era o Deus que realmente respondia, era o Deus que agia, era o Deus poderoso
de Israel. Elias, então, se empolga com aquela vitória e ele logo começa a passar logo a faca nos profetas de Baal. Mata logo os profetas que estavam lá fazendo concorrência para ele. Ele mata aqueles profetas. Então pare aqui um pouco e veja como Elias parece com a gente. E como a gente pode parecer com ele, e como a gente pode aprender com ele. Porque foi esse episódio que tirou Elias da posição em que Deus o havia colocado para levá-lo para o meio de um deserto. Muitas vezes a arrogância, o orgulho, a prepotência faz a gente agir de maneira tal que a gente vai depois pagar as consequências de não ter sido humilde, grato e reconhecido ao poder de Deus. Elias sofre essa situação. Então, ele mata os profetas de Baal, como uma forma, talvez, de fechar aquela conta, passar a régua, terminar com a história. Só que a vida não é assim. Todo ato nosso tem consequência. Tudo que a gente faz tem consequência, seja bom ou seja ruim. E aquilo que Elias fez, acendeu no coração da Jezabel e no coração do Acabe uma raiva tão grande, que a Jezabel, quando soube do que tinha acontecido, diz assim: seja Deus ou deuses verdadeiros ou falsos, seja quem for os deuses que existem, se amanhã, nessa mesma hora, eu não fizer com esse Elias o que ele fez com os meus profetas, ou seja, ele vai estar exatamente igual, ou seja, morto, decapitado, destruído. Quando essa notícia chega ao coração do Elias, o Elias faz exatamente o que muitos de nós fazemos. Elias teme, ele se sente ameaçado pela situação, que agora saiu do seu controle. Ele não era um profeta poderoso, ele não havia feito cair fogo do céu, ele não tinha demonstrado o poder do seu Deus. Por que no dia seguinte ele já está tão inseguro? Por que no dia seguinte ele está tão temeroso? Por que no dia seguinte ele vê que a única opção era fugir? Se ele já tinha sido tão vitorioso até ali, por que agora ele temia pela sua vida? Por que agora ele temia a Jezabel? Por que agora ele temia o Acabe? Porque muitas vezes as coisas que nós fazemos, que aparentemente são respostas de Deus, podem estar movidas por um coração com sentimento errado, com as razões erradas. Por isso que quando chegou na mente da rainha, ela ficou com tanta ira pelo que aconteceu, que ao invés de glorificar o Deus de Elias, ela teve uma raiva e queria responder com violência. Da mesma maneira que você foi violento, eu vou ser violento com você. Então toda ação gera uma reação. Como é que nós agimos? Quais são as motivações do nosso coração? Quando nós, como crentes, estamos fazendo o propósito de Deus, qual é o nosso sentimento? O que é que nos move a fazer as coisas da maneira que elas devem ser feitas ou precisam ser feitas? E como nós olhamos para o resultado da obra de Deus na nossa vida? E como nós percebemos a ação de Deus na nossa casa, nos nossos lares, nos nossos relacionamentos? Muitas vezes, a revolta que nós sofremos é o ato impensado que nós praticamos. Charles Chaplin dizia: o amor que nós não recebemos é muito provavelmente o amor que nós não demos. A Bíblia diz: Deus nos amou primeiro, por isso que nós o amamos em retribuição. Naquela peça Moulin Rouge, diz qual é o sentido da vida: é amar e ser amado em retribuição. Aquela ação do profeta Elias não me parece ter sido uma ação baseada no amor, mas me parece uma ação baseada talvez na justiça, mas mais na vingança, em demonstrar que ali ele estava do lado do Deus poderoso da criação. Mas Deus aparentemente não comungou com essa história e deixou Elias sofrer as consequências do seu ato impensado. E Elias agora está ameaçado. Tudo que ameaça a nossa vida gera um medo, uma insegurança. A ameaça do desconhecido, do que vai acontecer, como é que vai ser, gera uma reação de insegurança, de medo. E então no medo nós temos duas atitudes: ou nós enfrentamos o objeto que nos ameaça, ou nós fugimos e nos escondemos porque não temos condições de enfrentar.
Então, naquele momento, Elias escolheu a segunda opção. Ele agora, embora profeta de Deus, sabia que ali estava uma reação violenta e que ele poderia morrer por causa daquela atitude. E ele então foge para o deserto. Aí está o outro ponto importante da minha convivência com Elias. Ele foge para o deserto. Quantas vezes a gente foge para o deserto? Quantas vezes, depois de uma vida abençoada, depois de coisas especiais, depois de momentos bonitos, depois de uma história legal, quantas vezes a gente age da maneira errada e então a gente começa a fugir da presença do Senhor. Foi assim com Jonas. Jonas foi chamado para fazer uma obra. Jonas era um profeta, Jonas foi uma pessoa especial, mas a Bíblia diz que Jonas decidiu fugir da presença de Deus, porque ele não concordava com o que Deus queria que ele fizesse. Era salvar a cidade de Nínive. Então ele preferiu fugir. E nós muitas vezes preferimos também fugir. E muitas vezes nem fazemos isso conscientemente, fazemos isso inconscientemente. Saímos do cenário onde Deus nos quer, por termos feito alguma coisa que não era lá muito legal, e vamos curtir a nossa dor, a nossa solidão, as nossas tristezas, as nossas reclamações nos desertos da vida. Deus havia dado ao profeta uma estrondosa vitória, mas agora nós vamos olhar para o profeta não como alguém que está celebrando a vitória, mas como alguém que está amedrontado, fugindo e se escondendo, porque sabe que aquela vitória não foi uma celebração como deveria ser perante a face do Senhor. Ele vai, e a gente às vezes louva muito essa vitória do Elias, mas a gente não vê que como consequência do que ele fez, ele foge para o deserto. Interessante que Deus não o abandona. Mesmo que ele esteja no deserto, ele não está só. Mesmo que ele está fugindo por alguma razão, por algum motivo, ele não está só. Deus manda um anjo fazer uma refeição para ele. Ele estava cansado, talvez exausto. E Deus manda o anjo fazer uma refeição e ele come aquela refeição. E a Bíblia diz que ele andou muitos quilômetros. Ele andou 40 dias e 40 noites. Muitas vezes a gente olha para a caverna na vida de Elias como se fosse um momento, ato contínuo do que aconteceu. Mas não, Elias andou pelo menos 160 quilômetros de onde aconteceu o fato dos profetas de Baal para onde ele entrou na caverna. São 160 quilômetros, são 40 dias, e 40 dias aqui é um tipo, né? É uma reflexão a respeito dos 40 dias de Jesus no deserto, 40 anos no deserto, né? Então 40 anos parece ser uma data muito especial na Bíblia. E ali estava o profeta 40 dias caminhando, noite e dia. Agora, imagine o que passava na cabeça de Elias enquanto ele caminhava esses 40 dias. Talvez foi o tempo de Deus deixar o Elias refletir sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre as suas ações, sobre as suas atitudes. E olha que Deus cuidou dele com aquele anjo, e lhe deu forças para caminhar 40 dias. Quando chega no final disso, lá no meio do deserto, Elias encontra uma caverna. Acho que essa caverna foi acidental na vida dele. Ele precisava passar a noite em algum lugar, encontrou uma caverna, entrou lá dentro da caverna. E então, sabe uma coisa interessante lá dentro da caverna? Deus faz uma pergunta para ele. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui é todo um processo. Por que você trouxe a sua vida até este lugar? Por que você está dentro da caverna? Por que você está no meio desse deserto? Por que você está vivendo esta realidade? Então é como se Deus quisesse, faça uma reflexão nas razões pelas quais você está no deserto. Faça uma reflexão para saber quais as razões que te levaram ao fundo do poço. Faça uma reflexão para saber por que você está dentro da caverna, Elias. Reflete sobre os motivos que te trouxeram aqui. Que medo te trouxe para cá? Que ameaça te deixou tão inseguro?
Que situação aconteceu na sua vida para você estar tão distante de onde eu mandei você profeticamente estar? O que te levou a fugir para o meio do nada? O que te levou a se deprimir na solidão do deserto? O que te levou a uma sensação de menos-valia? Por que você se isolou? Por que você saiu do cenário? Por que você se escondeu? Por que você está fugindo? E Elias responde: Senhor, temi pela minha vida, porque eu estou só, abandonado. E então Deus começa a trabalhar com ele e diz: Elias, não é assim. Lá onde você devia estar, tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Você está interpretando a história totalmente errada. Você está interpretando a história às avessas. Você está dizendo que só ficou você, porque você acha que matou todos os profetas, mas eu tenho lá, naquele mesmo lugar, 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. A sua interpretação está errada, a sua visão está errada, a sua percepção está errada. Você não está só, você está longe de onde eu decidi colocar a sua vida. Esse é o problema. Levanta-te daí e vem de volta, restaura o seu lugar, restaura a condição, restaura o ministério, restaura tudo o que é necessário, porque eu vou continuar usando a tua vida. Tu vais ungir o rei da Síria, tu vais providenciar uma substituição profética, tu vais realizar tantas coisas. E tal era o projeto de Deus, que Elias termina a sua vida sendo trasladado para a presença de Deus como um profeta que venceu o fundo do poço e se transformou num herói que nós hoje admiramos e tanto valorizamos. Mas ele passou um momento na solidão do deserto, lá dentro da caverna. E às vezes ele pensava que Deus estava falando na trovoada, não estava. Pensava que Deus estava falando no meio do vendaval, Deus não estava. Pensava que Deus estava... Ele estava tão confuso sobre a voz de Deus no meio daquela caverna. Foi quando a voz suave de Deus chegou ao coração dele e disse: Elias, levante-se daí. Volte para o lugar onde eu te designei. Restaura a sua fé. Restaura a sua confiança. Restaura a esperança. Restaura um futuro, uma esperança que eu lhe dei. Volta, Elias. Sai do fundo do poço. Sai do meio do deserto. Eu já te tirei das margens do ribeiro de Querite quando ele secou. Eu já te tirei da casa da viúva de Sarepta. Eu já te tirei da presença do Acabe e da sua esposa. E eu agora quero te tirar do fundo dessa caverna. Eu agora quero continuar conduzindo a sua vida. Eu ainda quero continuar trabalhando com você. Eu ainda quero aprimorar a sua espiritualidade. Eu ainda quero te ajudar a refletir sobre a sua vida. Eu ainda quero te ajudar a continuar sendo uma bênção. Não isolado, triste, aborrecido, chateado, magoado, taciturno, macambuzo, moribundo, aborrecido, lá no meio da caverna. Eu quero ver você proclamando com ênfase a palavra profética que eu lhe dei. Quero ver você sendo o Nabi, aquele que fala com a boca de Deus. Coisa linda, né? Então, Elias volta, e se você ler o restante do livro, você vai ver a recuperação extraordinária de Elias. Então, nesse sentido, Elias é, para nós, um modelo de integridade, que sofreu, que teve conflitos, que teve dúvidas, que teve medos, que teve insegurança, mas não há nada na vida de Elias que diga que ele foi uma pessoa rebelde, ou uma pessoa desonesta, ou uma pessoa moralmente comprometida. Diz que ele teve questões existenciais com as quais nós temos que lutar, mas ele, diante de Deus, sempre foi uma pessoa íntegra, inteira, tanto que em todo o tempo, quando Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus e se reposicionou nos caminhos do Senhor. Deus continua agindo na história do seu povo. Deus continua agindo na sua história, na minha história. Deus continua agindo nos nossos desertos. Deus continua agindo também nas nossas praias, né? Porque nas praias Jesus fez muitos milagres extraordinários. Deus continua agindo.
Não, mas eu não estou no deserto, meu problema é na praia. Deus age na praia. Não, meu problema não é nem no deserto, nem na praia, é na montanha. Mas Deus também sobe o Moriá com você, Deus também sobe o Sinai com você, Deus também age na montanha. Mas meu problema é nos palácios, mas o coração do rei está na mão do Senhor e a tudo quanto eu quero inclina. Então o Senhor age nos palácios. Mas o senhor não sabe, eu moro num casebre. Mas o Senhor também deu o milagre a uma viúva com 2 filhos dentro de um casebre. Deus age no casebre. Mas o senhor não sabe, né? O senhor não sabe qual é a minha vida. Sempre Deus está em nossos corações. Não importa onde estamos, importa se Deus está conosco onde nós estamos. Porque Ele vai fazer a gente caminhar. Mesmo que o nosso ribeiro seque, Ele abre uma janela. Mesmo que Sarepta se encerre, Ele abre outra janela. Mesmo que a gente esteja dentro do fundo do poço, lá no deserto, Ele nos retira de lá, fala conosco e nos traz para o centro da sua vontade. Queria dizer uma coisa aos irmãos a respeito de um profeta, de uma mulher, que eu até a chamo de profetisa. O nome dela era Corrie ten Boom. Essa mulher era judia e ela estava ajudando a resgatar os judeus que estavam nos campos de concentração, procurando levá-los em segurança para a Inglaterra. E ela estava numa situação geográfica de muito risco. Então os amigos dela diziam assim: Corrie, você tem que sair dessa situação, porque aí não é seguro para você. Ela disse: o lugar mais seguro para mim não é um lugar geográfico, é o centro da vontade de Deus. E eu estou exatamente no centro da vontade de Deus. Portanto, estou no lugar mais seguro que eu poderia estar. Nós somos desafiados a esse padrão de integridade, inteiros. Integridade quer dizer inteiro. Íntegro é inteiro, sem divisão. Inteiro, conjunto. Nós somos desafiados a, no conjunto da nossa existência, nos posicionarmos no centro da vontade de Deus. E Ele vai nos conduzir de maneira extraordinária. Mesmo que tenhamos alguns desertos a enfrentar, mesmo que tenhamos algumas frustrações a experimentar, o Senhor é capaz de nos tirar de onde nós estamos e nos conduzir aos píncaros da sua glória, da sua vontade. Tanto que Elias termina a sua vida exatamente indo para estar com o Senhor por toda a eternidade. Esse é o nosso destino, estar com o Senhor para sempre. Amém? Vamos orar então? Nosso bondoso Deus e Pai, nós refletimos um pouco sobre a vida deste profeta tão íntegro, tão humano, tão cheio de altos e baixos, tantas lutas, problemas e tantas vitórias. Ó Deus, ele atuou num cenário difícil. Nós também muitas vezes podemos estar enfrentando cenários difíceis onde nós estamos atualmente. Mas nós pedimos que a Tua boa mão esteja conosco, que a Tua mão nos conduza, que a Tua mão nos proteja, que a Tua mão nos guarde, e faz que nós tenhamos a sensibilidade de estar o tempo todo na Tua presença, ouvindo a Tua voz, para que possamos, Senhor, responder da maneira que Tu queres. Se é possível, Senhor, passa de nós os nossos cálices amargos. Contudo, não seja feito como nós queremos, mas como o Senhor quer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.